Uma das imagens que me chama a atenção, que eu recebi certa vez, foi esta. Essa imagem, para mim, ela traduz muito do sentimento das sociedades e o que a igreja tem que fazer. Ali nós temos a manjedoura, e na manjedoura não está Jesus. Está quem? Papai Noel. A igreja deve reagir. A igreja, como ponto de inflexão na sociedade, ela tem que reagir e tirar o Papai Noel da manjedoura e colocar Jesus. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, e eu gostaria de ler os versículos 11 e 12. E o texto assim registra: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Todo Natal, todo final de ano é a mesma coisa. A nossa preocupação é apenas uma: comprar presentes. Alguns têm uma preocupação adicional: preparar a casa para receber parentes. E as nossas preocupações são essas. Outros se preocupam com a roupa que vão usar no dia 24, no dia 25, no encontro familiar. Então o Natal na sociedade nos lembra primordialmente isto: o encontro de parentes, entrega de presentes, corre-corre, estacionamentos lotados nos shoppings, falta de dinheiro para comprar presentes. Qualquer coisa, então, nós estamos numa tensão tão grande que qualquer coisa nós brigamos. Aí vem um amigo oculto, motivo de estresse. Aí vem, olha, eu não vou na casa do fulano, não vou na casa do fulano, motivo de estresse. A comida que eu vou fazer, motivo de estresse. E o Natal muitas vezes vira uma praça de guerra. A gente só complica as coisas. Jesus não tem nada a ver com a história, Jesus nem apareceu na história. E o Natal já gera preocupação, o Natal já gera dívidas, o Natal já gera estresse familiar, brigas familiares. Esse é o espírito natalino. Seria este o espírito natalino? Por outro lado, temos vantagens que o Natal traz. O Natal traz uma vantagem muito grande, porque há uma ideia, e eu digo mais uma vez, e eu reitero, uma ideia de que é uma época de abrir o coração, uma época de perdoar, uma época de... Então nós temos dois pontos da balança, porque pessoas que nunca vão na igreja, e nunca vão, pessoas que nunca leem a Bíblia e não leem, pessoas que não oram a Deus, não buscam a vida com Deus, não buscam a vida santificada, não fazem nada disso, mas nessa hora fala: eu tenho que fazer o bem. Aí você então procura agradar pessoas. Aí nós temos o outro lado dessa balança, temos duas balanças, dois pratos de balança, temos outro lado. Aí pessoas querem fazer caridade, vamos fazer caridade, vamos doar, vamos fazer um jogo de futebol e doar a renda para os orfanatos. Aí ingresso vai ser alimento não perecível. E as pessoas parecem que querem buscar um remédio para suas consciências, que deixaram pesadas durante 11 meses. Mas em dezembro eles falam: não está na hora de aliviarmos a nossa consciência. É como se você pagasse um imposto para amenizar a sua consciência. Essa manhã eu não quero pregar, essa manhã eu quero fazer uma reflexão a respeito desse Natal. Esse Natal onde Papai Noel nasce. E se deve ser esse o Natal de nossas vidas. E eu quero trabalhar sobre algumas desmistificações nesse Natal. Eu quero convidar a tratarmos de algumas delas. Vamos começar então com o primeiro mito de Natal, desse Natal onde Papai Noel nasce. Esse mito aponta que Jesus nasceu no dia
25 de dezembro. Há quem acredite que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E hoje nós vamos ver e nós vamos analisar porque Jesus nasceu provavelmente entre setembro e outubro. Vamos fazer contas. Você está preparado para isso? Quem está disposto a caminhar um pouquinho sobre esse Natal que a sociedade diz que nasce na Papai Noel, mas na verdade nós devemos falar sobre Jesus. Em primeiro lugar, a primeira data que vai começar a surgir e a apontar o nascimento de Jesus não vai ser 25 de dezembro, vai ser no dia 6 de janeiro, que era celebrado no Império Romano a festa de Dionísio, a festa do deus Baco, a festa da alegria, a festa da bebida. Nessa festa, as pessoas bebiam desde o nascer do sol até perderem a consciência. Era comum que pessoas estivessem já desmaiadas de tanto beber ao meio-dia. E quando acordassem, recobrassem um pouco de consciência, voltassem a beber. Era um caos na cidade. Era o dia de uma falsa alegria de um lado e de violência de outro. Havia muita briga, havia muita irracionalidade. Mas era uma data que todos ansiavam chegar. Por quê? Porque o ardor do vinho, ele em primeiro lugar traz alegria. O primeiro estágio é a alegria. Anestesia você dos seus problemas, te coloca no mundo irreal, você ri, você sorri, você faz piada, você vira um palhaço para os outros, mas depois vem a tristeza, é a consequência, vem a derrota, vem a queda, vem a tristeza, enfim. Mas essa festa era celebrada para esse Deus trazer alegria, e as pessoas começaram a falar assim: irmão, mas Jesus trouxe alegria, então vamos celebrar um dia de alegria no 6 de janeiro, e começa a adotar essa data extraoficialmente. 200 anos depois de Cristo, aproximadamente, aí nós temos esse homem Clemente de Alexandria, um grande teólogo, que ele vai registrar que os os coptas egípcios, eles afirmavam que Jesus nasceu no dia 25 de Pachons, que é no calendário copta, que equivale a 20 de maio. Então já começa, Clemente escreveu assim, no dia 25 de Pachons, e eles não sabiam o que era Pachons, era um calendário copta, não era um calendário romano, não era um calendário grego. Então começa a se associar uma data do dia 25, porque alguém falou, porque os egípcios celebravam, volto a dizer, 2 séculos depois de Jesus nascer. Até lá não se tem registro da data de nascimento de Jesus. E aí, 20 anos depois, no ano 221, esse historiador chamado Sexto Júlio, africano, ele menciona pela primeira vez, nós temos um registro, de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Qual foi a fonte dele? Não diz. A informação dele foi obtida onde? Também não diz. Ele só está colocando na cronografia dele, ele coloca algumas datas, ele coloca que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tinha o número 25, e aí tem essa ideia de possibilidade de 25 de dezembro, ele coloca ali, e as pessoas começam a entrar nessa informação. Sim, as fake news são mais antigas do que você imagina. Aí nós temos um bispo de Roma, chamado Hipólito, ano 232. Ele vai falar, não, o Sexto Júlio não acertou, não é 25 de dezembro, é 2 de janeiro. Por quê? Também não informa a fonte. Mas vocês lembram que em Roma havia um contexto do dia 6 de janeiro celebrar para Baco, ele colocou dia 2, não sei porque ele antecipou 4 dias, mas ele fala, não, Jesus nasceu 2 de janeiro, olha a confusão. Como é que se chega começa a se oficializar o dia 25 de dezembro? Simples. Bom, anos depois, no ano 274, um imperador chamado Aureliano, ele declara um culto ao sol invicto. Esse culto era muito comum entre os soldados do Império Romano. Por quê? Porque quando eles iam na guerra, eles cultuavam o sol, e aliás, o sol é um tipo de elemento da natureza mais adorado entre muitas culturas. Os maias adoravam o sol, os astecas, o sol invicto, porque o sol sempre vai vencer, por isso que é o culto ao sol invicto. E essa data era celebrada em que dia? 25 de dezembro.
E era exatamente a mesma data que os mitraístas, um povo da Pérsia, hoje na região do Irã, desde o século do ano 2 a.C., já cultuavam esse deus Mitra. Essa imagem é de Deus Mitra. Não sei se você consegue notar que Mitra está matando um touro. Você consegue enxergar? Consegue ver? Então, quando ele mata esse touro, ele sacrifica esse touro para o Deus Sol. Então, Mitra cultua o Sol. O mitraísmo, então, aponta para o Sol. Quando ele mata esse touro, saem dois elementos desse touro: trigo e vinho. Olha a associação com o cristianismo. Gênesis capítulo número 14, nós temos o encontro de Abraão com Melquisedeque. E Melquisedeque traz o quê? Pão e vinho. Jesus, quando celebra a ceia, a Santa Ceia, que é na Páscoa judaica, Mateus capítulo 26, existem vários elementos na ceia: carne de cordeiro, ovo, tem ervas amargosas, tem vários elementos na ceia judaica, mas Jesus pega dois. Os dois que até hoje nós comemoramos. Quais são os dois? Pão e vinho. Então, a Bíblia associa muito a questão da aliança com pão e vinho, do encontro do homem com o divino, com dois elementos, pão e vinho. Jesus, quando celebra a ceia, ele parte o pão, distribui o vinho. Então nós temos a celebração de uma aliança do homem com Deus, um novo testamento, através do pão e do vinho. E os soldados romanos, eles cultuam uma divindade que, adorando ao Deus Sol, se matar o touro e saía trigo, que faz o pão, e vinho. Ou seja, era a melhor data para os cristãos, era mais próxima do cristianismo que os cristãos começaram a adotar. Olha, dia 25 eles adoram a um Deus Sol. Segundo lugar, ao Deus Sol sai trigo e vinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. E começa a surgir isso. Até que Constantino se converte. Todos conhecem a história de Constantino. Ele adorava o Deus Sol, tinha a festa Natalis Invicti Solis, no solstício de inverno, que acontecia exatamente em dezembro, no final de dezembro. Você vê que nós tivemos agora o solstício, ontem, anteontem, não foi isso? O dia mais longo. Então começa a mudar todo o sistema, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então nós temos ali. Agora o que acontece? Ele se converte. Ele adora ao sol invicto. Ele adora, assim como muitos soldados adotavam o mitraísmo. Ele se converte, mas a Bíblia diz, em Miqueias 4:2, que havia de nascer o sol da justiça, que aponta a quem? A Jesus. Ele fala, então, peraí, Jesus é o sol da justiça profetizado. Segundo lugar, Jesus é invicto, nunca foi derrotado. Jesus não foi vencido. Está aí, o dia do sol invicto vai passar a ser o dia do nascimento do sol invicto, Jesus. E começa então a ser associada à data do dia 25 de dezembro, não apenas ao culto do sol invicto, mas ao culto de Jesus. Enfim, outras datas foram escolhidas, e as opções mais antigas dos registros históricos que nós temos são as seguintes datas, além do 25 de dezembro: 2 de janeiro, 6 de janeiro, 20 de maio, 18 de abril, 25 de março e 28 de março. A Bíblia não traz registro. Aí surge, enfim, a oficialização pela Igreja Romana. Temos aí um Papa que vai então acatar a ordem dos imperadores. Por quê? Porque apesar do imperador falar é dia 25, que é o dia do culto para o sol, muitos da igreja cristã continuavam celebrando no dia 6 de janeiro, que foi a primeira data, 6 de janeiro. Aí a pressão, não, nós temos que ter uma data só, comemorar uma data só, o nascimento de Jesus. E aí Libério, então, que esse Papa, ele vai falar, então tá bom, então vamos oficializar o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Algumas igrejas cristãs do Oriente não comemoram dia 25 de dezembro o Natal. Uma vez, ouvindo a entrevista com um jogador sérvio, brasileiro, jogou em vários clubes, jogou no Vasco, inclusive, enfim, ele falava, não, na minha família a gente celebra o Natal no dia 6 de janeiro,
Por quê? Porque ele é da igreja ortodoxa. Os ortodoxos na Rússia, na Grécia, o Natal, por exemplo, na Ucrânia, na Bulgária, na Romênia, eles celebram dia 6 de janeiro. Agora, o Ocidente, que vai herdar, inclusive o protestantismo, que vai trazer forte herança do catolicismo romano, ele vai começar então a seguir a instrução de Libério e vai comemorar dia 25 de dezembro. Pois bem, qual é a dificuldade de nós aceitarmos essa data? Por que nós podemos dizer, olha, Jesus muito dificilmente nasceu no mês de dezembro? E com que base eu posso dizer aos irmãos que provavelmente o Natal de Jesus não foi nem janeiro, nem dezembro, mas foi setembro ou outubro? Por isso que eu falo, eu vou me basear apenas na Bíblia, ok? E na matemática. Se você quiser me acompanhar, quem está disposto a acompanhar isso? Então vamos lá. Primeiro vamos às dificuldades. Lucas capítulo 2 diz que os pastores estavam no campo com seus rebanhos, naquela noite, quando aparecem os anjos. Ora, no inverno rigoroso em Israel, já estive no inverno em Israel, é um gelo, quem já esteve aqui sabe, alguns irmãos já foram lá comigo, foram no inverno, é um gelo. Os pastores à noite nunca levam o rebanho para ficar naquele gelo, não, eles ficam nos apriscos, guardados, aquecidos. Então, só pelo fato dos pastores estarem com seus rebanhos à noite, quando aparecem os anjos, já mostra que não era inverno. Provavelmente não era inverno, porque Lucas 2 mostra isso. Segundo lugar, seria muito difícil a caminhada de Nazaré a Belém com uma mulher grávida, Maria. São 112 quilômetros da terra natal dela, que é Nazaré, até Belém. Olha, isso daí em carro, a gente faz esse trajeto em menos de 2 horas. Pega uma boa estrada, não para, 1h30, talvez você chegue, mas naquela época, as estradas não eram boas, você ia com uma jumenta, com uma mulazinha, com um animal, enfim, ia devagarinho, ia parando, uma mulher grávida, já para dar à luz. Então, dificilmente faria um trajeto desse no inverno, porque no inverno as pessoas evitavam sair da circunvizinhança. Agora, o detalhe que nos aponta setembro ou outubro, nós vamos extrair da Bíblia. Em primeiro lugar, nós vamos começar a procurar observar a questão da família de João Batista. Vocês lembram que João Batista, o pai de João Batista era um sacerdote chamado Zacarias? Bom, os sacerdotes na Bíblia são organizados, Deus é muito organizado. E quando ele vai dar a orientação para a organização dos sacerdotes, ele divide os sacerdotes em turnos. E os sacerdotes em turnos, e a Bíblia fala o seguinte sobre o pai de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Grave esse turno. É o turno de Abias, ok? Pois bem, o detalhe desse turno de Abias está em 1 Crônicas. Qual é o turno de Abias? 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 1, 6 e 10, diz assim: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos, sendo escolhidas as famílias por sorte alternadamente. A 8ª era qual? Abias. Então, meus amados irmãos, cada sacerdote servia uma turma numa semana. Então, desse sábado para o próximo sábado, desse shabat para o próximo shabat, o turno é de fulano. O próximo é do André, o próximo turno é do Carlos, o próximo turno é... Então, cada semana, após a Páscoa, a primeira turma, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Ou seja, na 8ª semana após a Páscoa, era o turno de Abias. Era o turno que fazia parte o Zacarias, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Então, peraí, 8ª semana após a Páscoa, mais ou menos, quantos meses depois da Páscoa? 8 semanas, quantos meses? 2 meses, não é isso? 8 semanas, 2 meses, não é isso? A Páscoa geralmente acontece em que mês? Grosso modo, abril. Às vezes está em março, não é verdade? Mas geralmente não é abril. Então vamos contar aqui comigo, me ajuda? Você pode me ajudar nisso? Abril,
depois de um mês nós estamos em maio, depois de um mês nós estamos em junho. Então Zacarias, ele servia no templo aproximadamente no mês de junho. Pois bem, só que 6 meses, diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. Ou seja, no 6º mês depois, Gabriel faz um anúncio. Então vamos lá calcular. Nós estamos em que mês? Nós estamos em, lembra, Páscoa, abril, maio, junho. 6 meses depois, Gabriel anuncia para Maria que ela está grávida. Então vamos lá, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No mês de dezembro, Gabriel anuncia para Maria: Maria, você vai dar luz, você está grávida, vai nascer Jesus. Não é isso que diz o texto? No 6º mês depois, o anjo? Então, ela fica grávida em dezembro. Ora, se você contar, agora não sabemos se é no início de dezembro, no mês de dezembro, porque o turno de Abias, a data é variável, mas se supõe que é no final, pelos cálculos da época, da Páscoa da época. Então, se ela está grávida no final de dezembro ou início de janeiro, ela vai estar grávida por 9 meses, certo? Então, qual é o mês 9 no nosso calendário? Setembro ou outubro, final de setembro, início de outubro. Por isso que provavelmente Jesus nasceu no final de setembro ou no início de outubro. Pronto. Fizemos uma conta, sem, abre aspas, revelamentos de terceiros, sem chutes, apenas usando 2 ferramentas: o texto bíblico e a matemática. E a biologia também, porque são 9 meses de gravidez. Então, chegamos ao cálculo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Agora, tem um detalhe, que nós podemos enquadrar Jesus no dia 25 de dezembro. Tem uma possibilidade. Qual é a possibilidade? É a de João capítulo 1, versículo 14. A concepção de Jesus. Se Jesus, e o anjo anuncia que ela estava grávida, ora, quando então começa a gestação, já há vida, já há carne. Você não tem carne quando você nasce. É um embrião, é um feto, é pequeno, mas já é carne, já é matéria, não é isso? Por isso que nós somos notoriamente contra o aborto, porque para nós é um assassinato, está matando uma criança, está matando um ser humano. Agora, o verbo se fez carne, então se anunciou-se que ela estava grávida em dezembro, então Jesus não nasceu em dezembro, mas Jesus já tinha se tornado carne em dezembro. Portanto, não está de todo errado a celebração de Jesus encarnado em dezembro. O que está errado é a celebração do nascimento de Jesus, não da encarnação de Jesus. Compliquei muito, gente? Pelo menos expliquei um pouquinho? Então, dezembro, Jesus nasceu não, mas Jesus foi concebido, já era carne, sim, já era carne, já tinha uma existência humana. Jesus já era Deus homem, e a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, fala Deus conosco, Deus homem. Então, dezembro já está valendo. Ok. Vamos ao segundo mito. Tiramos o primeiro mito, resolvemos o primeiro mito. Jesus não nasceu em dezembro, mas provavelmente passou a ser carne em dezembro. Mas vamos ao segundo mito. Jesus nasceu em um estábulo no meio de animais. Quantos já viram presépios por aí cheios de animais? Geralmente são vaquinhas, ovelhinhas, e aí tem uma variação, né? Alguns têm cabras, bodes, outros têm cavalos, outros têm cachorro, não é isso? Aí começa a variar, mas geralmente a vaquinha e o carneirinho está sempre ali. Bom, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala sobre isso. Isso é algo que vai surgir no século XIII, com o homem, então não havia isso. O que a Bíblia diz, no texto que nós lemos, é que Jesus, o bebê, quando aqueles sábios do Oriente chegaram,
ele estava, isto vos servirá por sinal, ele estará envolto em faixas e estará numa manjedoura. Esse era o sinal. Bom, manjedoura, o termo manjedoura vem de mangiare, deixa eu ver se está aqui. Mangiare, manjedoura, o local de mangiare. O que é mangiare? Quem sabe italiano? De comida, de comer, de alimento, de alimentação, não é isso? Quando você vai ver os animais não comem com prato em cima da mesa. Os animais comem numa manjedoura, que geralmente é uma calha, onde você pode colocar água, você pode colocar feno, você pode colocar outro tipo de ração, mas é uma calha, assim, que eles comem. O nome disso é manjedoura. Por isso que se associa o presépio com vários animais, porque manjedoura é onde come os animais. Agora, não necessariamente Jesus foi encontrado onde tinha animais. Por quê? Porque na falta de um local adequado para receber Jesus, para receber José e Maria e o nascimento de Jesus, não havia berço como há hoje disponível. Foi um parto, de repente aconteceu o parto, então, e agora? Onde vamos colocar? Olha, tem uma manjedoura ali vazia. Tira ali do local. E podia ter colocado a manjedoura, por exemplo, num quarto. Ele não podia estar dizem no Egito, tem uma caverna lá. Não, peraí, pode ter colocado a manjedoura no quarto, não necessariamente levou Jesus onde estava a vaca e o boi. Eles podiam ter, ao contrário, pegou boi, com licença, vaca, com licença, vou levar, joga a ração fora, dá uma limpeza e colocou o bebê ali, na época que os sábios chegaram. Essa invenção foi do Giovanni di Petri, o João de Pedro, mais conhecido por Francisco de Assis, em 1223. Ele cria um presépio com base na manjedoura dos animais, e aí vira o maior sucesso. A partir daí, todos os templos católicos romanos começam a colocar presépios na época do Natal, e pronto, a gente já colocou na cabeça que Jesus estava no meio dos bezerros. Não necessariamente. Volto a dizer, se eu fosse o José, eu não levava meu filho para onde estavam os animais. Eu pegava a manjedoura dos animais, limpava, lavava, botava a distância dos animais, botava num quartinho local isolado para o meu filho ter mais higiene, ok? Mas esse é outro mito que existe por aí. Terceiro mito, nessa reflexão que nós temos hoje, é que teve a presença imediata de 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Melquior. Quantos já ouviram sobre isso? Os 3 reis magos. Aliás, você vai em vários lugares onde estão os ossos dos 3 reis magos. Eu estive numa cidade chamada Aachen, cidade de Carlos Magno, ali na Alemanha, próxima à Bélgica, próxima à Holanda, e lá eu vi o relicário dos reis magos, dos 3 reis magos. Em primeiro lugar, nós temos que começar a quebrar algumas coisas. A Bíblia em nenhum momento diz que eram reis. Não diz. Onde colocaram que eram reis? Onde surgiu o reinado desses sujeitos? A monarquia não tem. A Bíblia só diz o seguinte: o termo grego, que fala dos magos, era um nome dado aos sábios do Oriente, aos sábios que liam, que analisavam os astros, ou seja, os astrônomos da época. A Bíblia só fala de magos, não fala de reis. Então, em primeiro lugar, já quebra isso, não existem reis. O mais interessante é que em muitos países existe o dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Mas a Bíblia não fala que eram reis, então já tira esse mito. Segundo ponto, não fala que vieram montados em camelo e nem que eram 3. Por que a gente diz que eram 3? Porque Jesus recebeu quantos presentes? Você pode me ajudar com os 3 presentes? Quais eram os presentes que Jesus recebeu? Ouro, incenso e mesmo. Vocês estão de parabéns. Eu acho que eu vou até mudar de lugar com vocês aqui. É isso, eram 3 presentes. Aí se supôs que foram 3 pessoas que visitaram Jesus. Ora, as caravanas dos astrônomos da época eram caravanas que tinham dezenas de pessoas. Era uma estrutura grande. Eles iam pesquisar as estrelas, ou a estrela daquela dia, vão fazer um cálculo, vão fazer uma pesquisa. Era normal naquela época, caravana de dezenas de pessoas, podia chegar a uma centena de pessoas. Então não eram 3, apesar de serem 3 presentes. Segunda coisa é o nome.
Nenhum texto da Bíblia, nem da história recente, até o 7º século, diz que tinham esses nomes. Até que esse Beda, o venerável Beda, quem já ouviu falar do venerável Beda? Ele vai escrever um tratado, uma coletânea histórica, no século VII, século VIII. E ele vai escrever o seguinte, olha o relato desse homem no século VIII, quando ele lançou esse livro. Melquior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço, de 20 anos, robusto, e partira de uma região distante e montanhosa, perto do mar Cáspio. E Baltazar era moro, de barba cerrada, e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia Feliz. Bom, ele inventa essa história. Temos uma história que Beda conta, e que as pessoas vão entender que é uma história oficial, isso no século VIII, e começam a acreditar então que eram 3 reis magos, e um era um senhor de 80 anos, ou de 70 anos, perdão, outro tinha 20 anos, um mais robustinho de 20 anos, né, um mais cheinho, e outro era moreno, com barba cerrada, com 40 anos, a gente acredita nisso até hoje. Então esse é outro mito que a gente tem que tirar. A árvore de Natal. Um outro símbolo do Natal, é importante dizer que os celtas e os teutônicos, eles celebravam a festa da vida eterna no solstício de inverno, exatamente nessa época, 25 de dezembro mais ou menos, e eles colocavam festas e faziam cultos diante dos pinheiros. Por quê? Porque o pinheiro era a única árvore que não perdia as folhas durante o inverno. Elas mantinham-se, demonstrando manter-se vivas. Vocês não perdiam as folhas, então essa árvore é forte, ela não sucumbe ao inverno. Então começavam a fazer cultos diante dos pinheiros. Aí começa a ter essa tradição. E por que nos países reformados começou a haver o surgimento das árvores de Natal? Aí você vê a árvore de Natal surgindo nos países nórdicos, na Alemanha, na Escandinávia, claro, associados a esses povos, nas ilhas britânicas, entre os celtas ali, claro. Mas por que você vai ver que os protestantes começam a adotar isso daí na cultura e passa a ser e invade toda a sociedade? Porque há uma teoria, e não está confirmada, mas há uma teoria, um período pouco posterior a Martinho Lutero, que ele chegou na casa, levou um pinheiro, acendeu umas velas, umas lamparinas ali, e começou a louvar a Deus. Por quê? Porque a força de Cristo, ela permanece vigorosa mesmo no inverno. E nós temos uma pintura antiga, e esse é um desenho bem antigo, de Lutero, você está vendo ali Lutero, com uma árvore de Natal, aqui é a esposa dele, a Catarina, aqui é o Felipe Melanchthon, que é um dos escritores, biógrafos de Lutero, um dos maiores teólogos luteranos, e é a família de Lutero, parte da família de Lutero. Ele teve 6 filhos, aqui nós temos 4, pelo menos, e aí na celebração do Natal. E aí começa a haver um costume, Lutero usou árvore de Natal, na casa dele eu vou usar, e pronto, aí se espalha pelo mundo. Mas volto a dizer que esse costume, ele não é baseado na Bíblia, é apenas um costume, enfim, não tem nem confirmação histórica que Lutero teve essa árvore. Quinto mito de Natal, chegamos ao nosso Papai Noel. Papai Noel, ele começa a se pautar tendo por base um bispo turco chamado Nicolau, no século IV. Ele tinha essa aparência. Tem alguma característica parecida com o Papai Noel? Não tem muita coisa com o Papai Noel, não é verdade? Por acaso ali ele está de vermelho, mas eu podia ter colocado a imagem dele com outra cor, de roupa. Mas esse bispo da cidade de Mira, na Turquia, ele era muito preocupado com a educação das crianças e procurava sempre pegar dinheiro de alguém para ajudar outras pessoas. Olha, emprestar fulano, então era uma pessoa muito caridosa. Mas ele era extremamente preocupado com a educação das crianças. Então ele começou, inclusive, ele é o patrono da Rússia e o patrono da Grécia, nas suas igrejas ortodoxas. Pois bem, agora ele era magro, você viu que ele era magrinho? Como é que ele vai ficar robusto? Como é que ele vai ficar com a barba branca? Como é que ele vai ficar bonachão com aquela bochecha tão vermelha, graças a publicações norte-americanas? E são bem posteriores. Assim surge Papai Noel. Essas são as primeiras aparências do século XIX, 1821, uma publicação anônima, Velho Santa Claus, com muito prazer,
e traz a primeira imagem que nós temos do novo face do Papai Noel. Ele está num trenó, está vendo? Está com uma rena, e aí a aparência dele é aqui. Por quê? Porque foram os holandeses que começaram a publicar isso. Então, está vendo que ele é ruivo? A barba ruiva, ali ele está de vermelho, mas aqui ele está de verde, e pronto. Começa a surgir a ideia de um senhor que está num trenó, levando, trenó com renas, levando presentes. No século XIX, 1863, o cartunista Thomas Nast, ele começa a colocar características que vão ficando no Papai Noel. Por exemplo, aqui ele já colocou um gorro, né? Roupas com detalhes, está vendo várias bolinhas aqui, várias estrelinhas? Ele já está com cinto grosso e tal, e está distribuindo presentes. Então começa a surgir essa ideia. Décadas depois, em 1881, aí surge o mesmo Thomas Nast, num panfleto chamado A Visita de São Nicolau, ou seja, lembra aquele santo turco? Então ele manteve o nome aqui. Ele desenha o Papai Noel com formas mais definidas. Aqui o Papai Noel já começa a aparecer com barba branca, com uma barriguinha, não é isso? E ali com um boneco aqui, mas é interessante que ele está com cachimbo com uma espada. Ou seja, é o que hoje seria politicamente incorreto aceitar o Papai Noel com cachimbo. Já pensou? Chegar com cachimbo, com a espada? Então já não era, mas naquela época começa a surgir essa ideia. Até que a Coca-Cola lança uma campanha, em 1931. E nessa campanha, ela começa a colocar, e volta a falar, está começando a surgir mais publicações coloridas, a imprensa já barateia muito mais, e as pessoas começam a ter as primeiras ideias graças à propaganda Coca-Cola. Ele já não está com cachimbo, já não está com espada, ele está com um copinho de refrigerante, mas já está com o cinto de couro, a camisa vermelha, as bordas aqui, golas, etc., brancas, barba branca e a bochechinha corada. Já temos a ideia atual de Papai Noel. Em qual evangelho está escrito isso mesmo? Mateus, Marcos, Lucas, João? Não, no evangelho da Coca-Cola. Está escrito isso daí, Coca-Cola 2,25, 25/12, pronto. Aí a igreja, parte da igreja começa a reagir. Sempre tem os radicais na igreja. Aí eles reagem. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, não celebram aniversário de ninguém. Radicais. Aí teve um protestante, Oliver Cromwell, uma revolução que ele faz na Inglaterra, que ele proíbe, não vamos cultuar, não vai ter Papai Noel, é banida a festa de Natal, proíbe. 200 anos depois volta a festa, a pessoa celebrava em oculto, não tinha como proibir isso. Aí tem gente que fala assim, aí tem uns pastores que falam, não pode ter árvore de Natal, porque não pode isso, não pode aquilo. Aí com esses radicalismos inócuos, desnecessários, que em nada vão aumentar a espiritualidade da igreja, nem diminuir a espiritualidade da igreja. Eu tirei foto com o Papai Noel quando era criança, e não perdi a salvação por causa disso não, gente. Não tem problema nenhum dar presente, ter árvore de Natal. Esses radicalismos são irracionais. E o nome disso é religião imposta, não é assim. Então não tem problema nenhum. Eu coloco a árvore de Natal no púlpito e não muda em nada a presença do Espírito Santo aqui. É uma bênção, Deus fala. Então esses radicalismos não adiantam de nada. E eu vou finalizar com 4 textos bíblicos. Porque o Natal que nós falamos até agora, e o título da mensagem se chama É Natal, nasceu o Papai Noel. Mas na verdade tudo isso são mitos. Tudo que nós falamos são mitos aceitos pela sociedade. Porque o verdadeiro Natal, o Natal sem mitos, aponta para 4 realidades. Primeira realidade, aponta para um propósito missionário de Deus. Deus é missionário. Deus faz missões. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 1, versículo 21, Ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O propósito do Natal é missionário, é salvação de vidas. Não é apenas festa. Eu não sou contra festas, eu estou falando isso o tempo todo. A nossa problemática é nós esquecermos do nome principal do Natal, que é Jesus, do sentido principal do Natal, Jesus salvar o pecador dos seus pecados.
Meus amados, nesse momento, no dia 25, serão celebradas em várias cidades do mundo inteiro, festividades do Natal com vários atores. Aqui no Nordeste, em Pernambuco, tem uma grande festa, em Manila, nas Filipinas, grandes festas, na América Central, muitas. Mas aí você vai ver esses atores que vão celebrar Jesus, vão fazer o papel de Maria, eles muitas vezes vão chegar naquele palco, naquele encenário, cheios de cocaína. Eu faço isso antes de entrar no palco para ficar mais ligado, e vão interpretar, vão beber, beber ao máximo para ficar mais solto no palco, para fazer o papel de Jesus, quer dizer, simbolizando algo que está muito distante da realidade deles. Dali eles vão para a festança. Atores que estão no homossexualismo, estão nas drogas, estão fazendo tudo o que é contrário à palavra de Deus, mas estão ali fingindo que são Jesus, até choram no palco. E as pessoas se emocionam. Isso é Natal, isso não é Natal, isso é hipocrisia. Natal é muito mais. Jesus vai salvar o povo dos pecados deles. É salvação, é perdão dos pecados. O segundo dos 4 propósitos é que Deus está conosco. Vocês lembram da profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6? Que é Deus conosco. Emanuel. Emanuel. El é Deus. Emanu está presente junto a, então Ele está conosco, Deus conosco. Eis que a Virgem, o texto de Mateus 1, 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A segunda verdade do Natal é que Deus está conosco. Deus não está distante, como alguns dizem. Deus não é apenas um Deus de longe, é um Deus de perto. Deus é um Deus de todos os locais, como disse Jeremias. Deus é um Deus presente. Deus não está morto, como disse Nietzsche. Nietzsche errou, tantos erraram. Deus está presente, Deus está ao nosso lado, a presença do Espírito Santo está dentro de nós, nós estamos santuários do Espírito Santo. Deus conosco, ou seja, jamais estaremos sozinhos. Diga à pessoa que está do seu lado: o Natal significa que você não vai estar sozinho. Sabe por que isso é importante? Porque o Natal relembra para muitas pessoas a alegria do encontro familiar, mas para muitas pessoas representa a tristeza da ausência no encontro familiar. São duas coisas: a ausência do encontro familiar e a perda de uma ou mais pessoas no encontro familiar. Porque há pessoas que passam o Natal sozinhas. Nós aqui dia 25 fazemos o Natal, culto de Natal, porque tem gente que fala que no dia 24 passa sozinha, aí vai para a bebida. Olha, eu já conheci com médicos, eu lembro que tínhamos aqui na igreja o diretor do Souza Guiar, ele falou: olha, a maior taxa de suicídios do ano é no Natal. As pessoas embriagam-se demais, ou tomam muito remédio para esquecer do pai que se foi, a mãe que se foi, o filho que se foi, o neto que se foi, ficam tristes, ficam arrasados. O Natal, em vez de significar alegria, significa tristeza. O que falta a essas pessoas? Entender que Deus está conosco. Emanuel, Deus está conosco. Então isso nos consola, nos conforta. Natal verdadeiro significa isso, a presença de Deus. E olha, tudo o que nós precisamos, tudo é a presença de Deus. É tudo. Nós podemos ter igreja, mas não termos a presença de Deus, ficaremos vazios. Nós podemos ter tudo na vida, não tivermos a presença de Deus, estaremos vazios. Mas a presença de Deus é o que nós precisamos. E Natal aponta isso, a presença de Deus. Essa é a segunda verdade. Qual é a primeira verdade que o verdadeiro Natal nos aponta? É o que Deus tem um propósito missionário. A segunda verdade que Deus... A terceira verdade agora, que existe esperança, cura, libertação e salvação. Olha o que o Senhor Jesus diz, Lucas capítulo 4, versículos 8 a 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade, liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Ou seja, é tempo de esperança, nem tudo está perdido. Você não precisa ir para o vício, você não precisa procurar terminar com a sua vida. Eu estou me sentindo só, eu estou vazio. Meus irmãos, você tem uma igreja, mas você, mais do que uma igreja, você tem a Jesus. Mesmo que você estivesse longe daqui, você tem Jesus do seu lado. Então é hora de buscar a Deus e falar: Senhor, Tu estás comigo, enche-me com a Tua presença.
E Deus não te deixará sozinho. Ele vem restaurar a vista aos cegos. Eu acho bonito isso. Restaurar a vista aos cegos, você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava. Isso é o Natal. E por fim, eu finalizo dizendo que o Natal é uma celebração que só tem sentido se nós anunciarmos a outros as boas novas. É o que eu estou procurando fazer nesse momento. É o que nós devemos procurar fazer. Porque Lucas capítulo 2 diz no versículo 10 e versículo 11: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. A alegria não é apenas para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. A alegria é através de você para outros. Esse é o sentido do Natal. O entregar presentes é importante, por quê? Porque entregar presente é entregar alegria, não é isso? É normal que você vá entregar um presente e você não esteja com o objetivo de entregar uma alegria, fazer a pessoa ficar feliz. Não é possível. É possível a pessoa receber o presente e ficar triste. Por exemplo, até hoje eu lembro, eu posso contar uma particularidade da minha infância. Meus pais comentam sobre isso. Eu tenho uma tia, quando era criança, eu estou falando da época que eu tinha 8 anos de idade, tá, gente? Eu mudei, graças a Deus. Mas eu tenho uma tia que tinha uma loja de brinquedos, lá em Rocha Miranda. E ela tinha loja, ela com os meus primos ia lá e via os brinquedos que ela vendia, ok. Teve um Natal que ela foi passar na minha casa, que foi passar com a família, a irmã de minha mãe, a minha tia Iraci. Ela foi passar lá em casa, e ela então foi levar um presente. Poxa, minha tia com a loja de presente, de brinquedos, olha, eu sonhava em desembrulhar aquele presente, eu sonhava, eu esperava a hora chegar, esperava chegar meia-noite, quando abria os seus embrulhos. Quando eu abri aquele embrulho, tinha uma camisa. Uma criança de 8 anos, uma tia com loja de brinquedo, e eu recebo uma camisa. Eu fiquei irritado, eu fiquei indignado, eu fiquei chateado, eu reclamei. Eu lembro como ficou traumática a coisa. Meus pais lembram, que isso, agradece a tua tia. Uma camisa. Sou criança, eu quero camisa. Mas ainda que alguém possa não se agradar com o presente que receba, eu volto a dizer, a intenção de quem deu o presente foi levar alegria. A intenção do Natal é Deus nos trazer alegria, ainda que nem todos o recebam, ainda que nem todos entendam a intenção, ainda que nem todos compreendam a necessidade, a importância do presente que nós estamos recebendo, mas a intenção é boa nova, de grande alegria, que não vai ser só para você, vai ser para todo o povo. O presente que nós ganhamos é para abençoar outras vidas. Isso é Natal. Por isso, eu agora encerro a minha mensagem fazendo uma errata. Não. O título da mensagem se chama É Natal, nasceu Papai Noel, mas espera aí. Na verdade, o título de nossa vida tem que ser É Natal, nasceu Jesus. Fiquemos de pé nesse momento. Nasceu Jesus, um aplauso para Jesus. Um aplauso para Jesus, vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo maior presente que nós podíamos ganhar, o Senhor Jesus. Quantos aqui são gratos a Deus por isso? Então agradeça. Pai amado, nós te agradecemos. Nessa hora não estamos pedindo nenhum presente, porque todos os presentes que nós possamos receber podem ser muito importantes, podem ser extremamente valiosos, mas nenhum é fundamental como o presente chamado Jesus Cristo, a boa nova de grande alegria para todos. Nós te louvamos por este Natal, nós te louvamos por este presente, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nós pedimos que neste e nos outros natais que se sigam, Senhor, vamos ter confraternizações, sim, vamos ter troca de presentes, vamos ter muitas situações que são oriundas
de mitos que se condensaram em nossa cultura. Não há problema com isso. O problema é quando nos esquecemos do sentido, não queremos esquecer mais. Jesus nasceu para nos trazer alegria, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer vista aos cegos. Sim, Deus, esse presente nós te agradecemos. Nós pedimos para o Natal diferente. Aqueles, inclusive, que não têm famílias, ou que têm a experiência de uma saudade, que possam ser consoladas pelo Teu Espírito, porque esse Natal não vai trazer tristeza,